Olá, muita luz para você. Nós temos visto daqui e lá, muita gente quando estão confrontadas com problemas, não sabem o que fazer. Muitas são fracas, se sentem completamente impotentes, sem nenhuma direção e até o desejo de tirarem a própria vida. Qual é a razão dessas fraquezas? Não saia daí, daqui a pouco, meu amigo, eu vou mostrar na luz da Bíblia o motivo, por que muitas pessoas não conseguem vencer. Mas muito antes, eu gostaria que você acompanhasse essa chamada que fala da cura da alma. E nós voltamos. A alma tem um lugar. É a razão das pessoas não se sentirem bem em nenhum outro lugar que elas estejam. Quando elas estão em casa, elas querem sair. Quando elas estão de férias, elas querem voltar. Isso acontece quando a alma ainda não encontrou o seu verdadeiro lugar. Deste modo, quando a alma está no lugar correto, ela sente a paz que vem de Deus. Não é uma paz humana, mas algo divino. Talvez você tenha vontade de voltar para essa paz do Senhor Jesus, como o salmista disse: volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. A pessoa que não tem paz não dorme direito. Os pensamentos vivem acelerados. Não tem sossego em lugar algum. Há ansiedade, medo e outros problemas. Portanto, tome a decisão de entregar a sua vida para Deus. Meu amigo, eu gostaria agora que você pudesse acompanhar esses testemunhos. Pessoas que estavam fracas, pessoas que estavam desiludidas da vida, mas quando eles decidiram entregar a vida a Deus, buscar a Deus, acompanhe o que aconteceu e nós voltamos. Chamo-me Elsa Francisco. Eu cheguei à igreja com os meus 14 anos e quando eu cheguei à igreja, apesar de adolescente, eu trazia comigo uma tristeza muito profunda. Essa tristeza que também gerava um vazio grande dentro de mim, porque várias foram as noites em que eu chorava sozinha mesmo no quarto. Às vezes eu ia comer e começava a lagrimar e me perguntava por que isso. Mas essa tristeza também tinha sido gerada por causa de um problema familiar. Problemas familiares, melhor dizendo, e também por causa do problema de saúde da minha mãe. Ela tinha umas alergias que tornaram-se feridas e que depois os médicos não deram solução a isso e que a solução seria amputar os braços. Isso aumentou mais ainda a minha tristeza. E com o passar do tempo eu fui me tornando uma jovem rebelde, eu fui me tornando uma jovem muito agressiva mesmo, e isso teve influência na escola. Eu comecei a faltar às aulas, comecei a responder mal aos meus professores, comecei a ter péssimas notas, e foi assim que eu cheguei na igreja. E eu fiquei muito motivada porque para mim naquele momento eu tinha encontrado a solução para os problemas familiares e para o problema da minha mãe. Então eu decidi frequentar a igreja. Eu comecei a frequentar a igreja para acompanhar a minha mãe, a fazer as correntes da cura, as correntes da libertação. E com o passar do tempo eu vi que a minha mãe foi curada. Porém, essa tristeza permaneceu dentro de mim. E eu me apercebi que, na verdade, esse vazio, essa tristeza era a falta da presença de Deus em mim. Passei a frequentar, a participar das reuniões domingo e quarta-feira. Ou seja, passei a dar valor a essas reuniões porque eu ia para buscar por outro objetivo. Mas como eu queria o Espírito Santo, já passei a me dar mais para que eu pudesse receber. Então, eu me batizei nas águas. E foi domingo de manhã que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi numa busca muito maravilhosa e eu recebi o Espírito Santo ali porque na hora eu me apercebi que aquela tristeza, aquele vazio, tudo saiu.
saiu mesmo. E foi como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Foi uma alegria muito grande. A primeira sensação que eu tive depois de receber o Espírito Santo foi a vontade de sair dali correndo para falar para as pessoas dessa experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Porque essa mesma paz, essa mesma alegria que eu recebi, eu queria que as outras pessoas também viessem a ter. Não há nada que possa ocupar o lugar do Espírito Santo. Por mais que nós tentemos, mas nada disso vai trazer aquela alegria, essa paz, porque não existe nada, absolutamente nada mais precioso e mais valioso que o Espírito Santo. Chamo-me Neide de Oliveira. Quando cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, eu cheguei com a vida totalmente destruída. Eu cheguei cheia de depressão, eu cheguei com muita mágoa, eu cheguei com uma vida completamente vazia. Tudo isso por conta dos problemas que eu carregava, por conta do vazio que havia dentro de mim. A minha mãe teve-me muito cedo, com 16 anos, e após o meu nascimento, à medida que eu ia crescendo, ela desde sempre jogou na minha cara que ela detestava, né, ter uma filha como eu. Ela dizia que o motivo do meu nascimento foi o motivo da desgraça da vida dela, que todos os problemas, que toda a desgraça na vida dela começou devido ao meu nascimento, porque ela não me queria ter. Ela dizia até que ela, quando estava grávida, ela tentou várias vezes abortar, tomou um monte de comprimidos, um monte de coisas que lhe diziam que se ela tomasse iria abortar, mas ela nunca teve sucesso, né? Eu cheguei a nascer, então ela via-me, né? Naquela altura, ela com uma criança, ela via que a vida dela estava completamente acabada, então ela rejeitava-me de todas as maneiras. E por conta dessas situações, eu comecei a criar muita mágoa. Eu guardava muita mágoa da minha mãe. Eu não poderia ver a minha mãe e eu ficava assim a pensar N formas, N maneiras de matar a minha mãe. Eu tinha desejo de matá-la porque eu não suportava a presença dela. Eu não suportava estar num sítio em que ela estava, era assim, um pesadelo. Então, essas situações todas foram trazendo muitos problemas, mágoa, depressão. Eu era muito vazia, uma pessoa totalmente fechada. Eu tinha desejos de me matar. Eu ficava a pensar: de que maneira é que eu posso acabar com esse vazio? De que maneira é que eu posso acabar com todos esses problemas que eu estou a viver? E a única maneira, a única solução que eu vi foi tirar a minha vida. Eu tentei o suicídio por 2 vezes, tentei jogar-me numa estrada com carros em alta velocidade. Foi Deus que enviou pessoas que me salvaram, né, que me tiraram do meio da estrada e diziam: mas não faz isso. É que as pessoas não entendiam. As pessoas olhavam para mim, mas elas não conseguiam perceber o vazio que eu carregava dentro de mim. As pessoas olhavam para mim, mas elas não viam que dentro de mim eu era uma pessoa completamente morta. Eu não tinha vontade de viver. Eu não suportava ter que chegar em casa e passar por todos os problemas que eu passava. Depois de algum tempo, eu comecei a ter muitos problemas espirituais. Eu comecei a ter maus sonhos, eu ouvia vozes, eu sentia que tinha pessoas a me seguir. Eu olhava para trás e eu não via completamente nada, eu não via ninguém. Eu dormia mais durante o dia do que durante a noite. Durante a noite era um pesadelo total. Foram anos de muito sofrimento, anos que, assim, eu não desejo para ninguém, porque as pessoas olham para nós e elas pensam que está tudo bem, mas não está. Só quem carrega desejo de suicídio, só quem passou por problemas depressivos entende o que eu estou a falar. Até que um dia eu cheguei até a Igreja Universal. Foi assim, do nada. Eu estava a passar na rua, fui numa sexta-feira, eu cheguei na igreja e a reunião já havia acabado. Eu fiquei sentada nas últimas cadeiras da igreja, eu me lembro como se fosse hoje. E só de estar aí, naquele lugar, naquele momento, eu senti uma paz.
Só por isso eu senti uma paz. Através, né, essa paz que eu senti, criou dentro de mim o desejo de voltar mais vezes e de entender porque é que só de estar aí, só de sentar aí, eu senti que houve uma mudança dentro de mim, eu senti um alívio. Então, dali em diante, eu nunca mais parei. Eu procurei saber os horários das reuniões, eu fui liberta, o Senhor Jesus tirou todo o peso, tudo aquilo que eu vim com Ele do mundo, o Senhor Jesus fez questão de tirar peso por peso. Até que depois eu fui participando das reuniões do Espírito Santo, eu fui aprendendo sobre a palavra de Deus, eu aprendi quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é essa pessoa que todo mundo na igreja falava, que os pastores pregavam, que o Espírito Santo cura, o Espírito Santo transforma. Eu queria receber esse Espírito que todo mundo dizia que Deus salva. Eu queria ser salva por esse Deus, porque eu não aguentava mais, era um tormento total. Até que chegou um domingo em que eu participei de uma reunião de Pentecostes e foi aí nesse dia que, graças a Deus, eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu posso esquecer de outras datas comemorativas na minha vida, na minha família, mas dessa data, desse dia, não tem como eu esquecer do que eu senti naquele momento ao receber a presença de Deus na minha vida. Não tem como esquecer a paz que o Senhor Jesus nos dá, né? É uma paz, assim, não se compara com outra paz que nós possamos sentir. É uma paz, assim, que só quem recebe o Espírito Santo consegue saber, né? Consegue sentir o toque de Deus na nossa vida. Eu saí daí cheia da presença de Deus, com muita paz, com muita alegria. Eu saí daí transbordando o Espírito Santo, com uma vontade enorme de falar de Deus. E o primeiro desafio que eu coloquei dentro de mim naquele mesmo instante foi de perdoar a minha mãe. Eu saí daí, eu falei com a minha mãe, eu falei que eu perdoava ela, que eu já não queria mais ser a filha que ela nunca queria ter. Eu saí daí para fazer as pazes com a minha mãe e foi isso que eu fiz. E graças a Deus, após falar do Senhor Jesus para ela, para minha família, hoje eles estão firmes. Eu ganhei a minha família para o Senhor Jesus. A minha família hoje é convertida. A minha família busca a Deus, né? Como diz a palavra de Deus, eu e a minha casa buscamos ao Senhor. Nós estamos firmes na presença de Deus. Hoje a minha vida espiritual, a minha vida com Deus está totalmente abençoada porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é o mais importante. A minha vida acadêmica mudou, eu estou aqui, sou estudante universitária. Os meus trabalhos, a minha vida profissional mudou, eu tenho os meus empreendimentos. A minha família mudou por completo. Graças a Deus houve uma transformação total na minha vida. Agradeço muito a esse trabalho que a Igreja Universal tem feito. Eu digo que se não fosse o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, sem medo de errar, e eu falo assim com todas as palavras, hoje eu não estaria aqui, eu estaria morta, porque o desejo de suicídio era tão grande, a depressão que eu carregava era tão grande que as pessoas não têm ideia. Mas graças a esse trabalho que a Igreja Universal tem feito, hoje eu estou aqui, eu sou uma alma ganha para o Reino dos Céus, através desse trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito. Nas Sagradas Escrituras, nós temos a resposta para tudo, mas para que você possa alcançar, você precisa meditar nela. Olha aí o que diz a Santa Bíblia. É o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O primeiro parágrafo é que eu gostaria que você prestasse atenção. Mas recebereis as virtudes. Tem outra versão que diz: receberás poder. Por que Deus quer que nós tenhamos este poder?
porque com o poder de Deus que você poderá vencer todas as batalhas, porque a vida ela é feita de batalhas. Uma coisa é você lutar sozinha, outra coisa é você lutar com Deus. Quando você tem as mãos dadas a Deus, quando você entrega a sua vida, quando você reconhece que sozinho você não pode chegar a lado nenhum, você pede o auxílio de Deus, imediatamente Deus virá sobre você, Ele se apoderará de você e transformará a sua vida. O que aconteceu com esta pessoa que você vai ter a oportunidade de acompanhar o seu depoimento. Eu sou a senhora Maria de Olinda, tenho 50 anos de idade. Eu, como todo mundo, entrei na Igreja Universal cheia de problemas, casamento totalmente destruído, marido nos vícios, não é? Eu desempregada, e por motivo desses vícios, nós tínhamos uma vida financeira totalmente destruída, porque o que ele ganhava ia todo nos vícios, e foi assim que até surgiu a separação entre nós. Nós nos separamos, eu fui para a casa da minha mãe, e foi assim que uma vizinha convidou-me para passar a frequentar as reuniões na Igreja Universal. Eu posto na igreja, fui buscando, não é? Mas eu não levava a sério aquilo que os homens de Deus passavam. Eu ia para a igreja porque eu queria resolver os meus problemas. Na verdade, não tinha aquele prazer de buscar a Deus, era mais o desejo de resolver os meus problemas. E foi aí que, quando eu cheguei ao fundo do poço, depois de estar na minha mãe, eu quase que perdi a minha casa, porque o meu marido tinha alugado de alguém, este alguém queria tomar posse da própria casa onde nós vivíamos. Aí eu me enxerguei. Foi quando eu conversei com o homem de Deus e ele orientou-me, e eu fui obedecendo a palavra de Deus. Fui obedecendo, fui buscando mais, fui levando a sério, passei a deixar de fazer as coisas erradas que eu fazia e fui fazendo tudo certo. Fui buscando a Deus, passei a jejuar mais, passei a meditar mais a palavra de Deus, e foi aí que eu tive um encontro com Deus. Fui batizada nas águas e graças a Deus fui tendo o prazer de ganhar almas para Jesus, e numa bela quarta-feira, eu digo que foi o dia mais abençoado na minha vida. Eu tive um encontro com Deus, eu posso dizer que fui selada pelo Espírito Santo, e quando houve essa transformação em mim, eu me tornei uma nova criatura. Eu deixei de fazer as coisas erradas, passei a obedecer a Deus, houve uma mudança em mim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa diferente, mudei a minha maneira de pensar, de agir, o meu caráter. Graças a Deus eu consegui recuperar a minha casa, que quase que perdi por causa dos vícios do meu marido. Ele voltou para mim, só que infelizmente neste momento ele não está entre nós, mas acredito que ele está salvo. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, hoje eu vivo graças a Deus, porque o Espírito Santo selou-me. Hoje o Espírito Santo é tudo na minha vida, o Espírito Santo é o meu guia, o Espírito Santo é a certeza da minha salvação, Ele é tudo que eu tenho. Agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu tenho paz, tenho alegria. Eu digo que o Espírito Santo é o pão de cada dia, o Espírito Santo é o meu alimento. E eu só tenho que agradecer, graças a Deus, e digo graças à Igreja Universal. Eu gostaria, talvez você diz, eu gostaria que o que aconteceu na vida dessa pessoa que eu acabei de acompanhar, o seu testemunho, eu queria também alcançar isso. Bispo, será que eu posso? Sim, é muito simples. Basta você ligar para o pastor online, que os terminais aí estão. 925-335-322. Ou ainda o 955-025-321. Você também pode mandar uma mensagem no 990-855-067. Tem homens e mulheres de Deus que a vontade dele, o desejo deles é ajudar as pessoas. Se você ligar, meu amigo e minha amiga, eles terão o maior prazer em lhe ouvir.
e Deus vai fazer maravilhas também na sua vida. Vamos agora acompanhar o resumo, o que tem acontecido na Escola da Fé Inteligente, e nós voltamos. Qual tem sido o seu maior alvo? Pelo que você tem lutado? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em todas as casas e núcleos de oração da Universal, decorreu a quarta-feira do maior alvo. Nós começamos a falhar quando paramos de olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. É necessário mantermos os olhos fixos em nosso maior alvo, a salvação da nossa alma, para que distrações enviadas pelo mal não desviem o nosso foco. Quando o alvo não é a salvação, viramos um alvo para o diabo e assim a nossa alma fica vulnerável, correndo o risco de viver a eternidade distante do Criador. Você tem que estar focado no teu maior alvo. O teu maior alvo não são as coisas desse mundo e nem tampouco os problemas que surgem no seu caminho. O seu maior alvo é a salvação da alma. Elimine as incertezas, elimine tudo aquilo que criou-se dentro de você um muro que te separa de quem? De Deus. Após o momento de reflexão na palavra de Deus, os presentes buscaram forças para continuar com os olhos fixos no maior prêmio que existe, que é a salvação da sua alma, na forte busca ao Espírito Santo. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Derrama o teu Espírito, meu Pai. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu não quero sair daqui do jeito que eu cheguei. Por isso, Deus, entra na minha vida. Entra no meu ser. Entra dentro de mim, meu Pai. Renunciar às suas vontades para aqueles que têm participado da Escola da Fé Inteligente vale a pena todo o sacrifício, pois não se limitam a olhar apenas o que é terreno, mas sim o foco do céu, tal como relatam essas pessoas. Nós podemos pagar as melhores viagens, mas se nós não dermos uma Bíblia ou ensinar o filho a buscar na palavra, não tem para ninguém. Porque Deus, a palavra, a quarta-feira, a busca do Espírito Santo é a melhor escolha. Não podemos desistir do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não podemos estar motivados para poder seguir em frente. O Espírito Santo é a nossa vitória, o Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa inspiração, é a nossa vida, é o nosso tudo. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho. Igreja Universal do Reino de Deus, há 31 anos em Angola. Lembrando que as igrejas universais do Reino de Deus em todo o território nacional se encontra encerrada, conforme eu já lhe disse mais ou menos aqui há alguns minutos, que você pode ligar o pastor online, então você terá o endereço, os números passam aí também no rodapé do seu receptor. É momento agora de subirmos aos céus através da oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua santa presença. E se nós oramos é porque nós cremos no poder da oração. Meu Deus, estão muitas pessoas neste momento chorando, que carregam dentro delas um vazio que festas não podem preencher, viagens, bens materiais, nada, absolutamente nada poderá preencher este vazio. A única pessoa, meu Deus, que tem poder para fazê-lo é o Teu Espírito. Meu Deus, é o que ela precisa para que ela venha a ser feliz, para que ela possa ter forças, ó Deus amado, para vencer os problemas, para poder, meu Deus, ultrapassar os obstáculos. O Senhor é Deus. Nunca vi alguém que tenha, meu Pai, pedido socorro e o Senhor ficou indiferente. Então, meu Pai, responda a nossa oração, meu Deus. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse: pedis e dar-se-vos-á. Então, meu Pai, dá força neste homem, tira da mente dele os pensamentos de suicídio, os pensamentos negativos. Oh Deus, arranca todo o mal, meu Deus, esse espírito de derrota, e dá para esse homem, para esta mulher, um espírito de vitória. O Senhor é Deus. Tu não fazes acepção de pessoas, meu Deus. Assim como o Senhor transformou a minha vida, a vida das pessoas que nós ouvimos os depoimentos, meu Pai, muda também essa pessoa, muda também a vida dela, meu Deus, transforma, ó Deus amado, coloca o Teu poder dentro dela, porque eu tenho a certeza, com o Teu poder, ela vai poder vencer. Meu Deus, te peço também para consagrar e abençoar esse copo com água, e quando nós bebermos, meu Pai, receberemos saúde. Eu declaro esta água abençoada e consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz, assim seja. Muito bem, meu amigo, beba com fé. Receba força, recebe a energia de Deus. Meu amigo, eu gostaria de poder estar mais tempo com vocês, mas infelizmente não é possível. Nós voltamos brevemente. Até lá. Muitos dizem: Deus é o Senhor da minha vida. Porém, não o fazem realmente Senhor de suas vidas. Se você deseja que Deus seja o Senhor da sua vida, participe da Escola da Fé Inteligente de Senhor de sua vida e tê-lo dentro de você. Especialmente às 6 horas e às 12 horas na FETV Online 24 horas ao dia, Rádio Essencial 96.1 em FM, Rádio Online Nosso Tempo e no Facebook e YouTube da Igreja Universal Angola. E às 19 horas na FETV e na Rádio Online Nosso Tempo. Igreja Universal do Reino de Deus, há 31 anos em Angola.